Hey, e aí, tudo bem? No vídeo passado a gente utilizou o notebook KLM para te ajudar a entender o assunto pesquisado, cruzar e validar dados e informações. Também mostrei que com ele é possível resumir o conteúdo, criando podcasts ou vídeos explicativos e interativos, com apenas um clique, reduzindo seu tempo de entendimento e validação do material curado, de talvez alguns dias para horas. No exemplo que utilizamos no vídeo anterior, para criar a biografia documental para o personagem que estamos trabalhando para o projeto Biografia Preta, a gente limpou os documentos densos sobre o personagem Luiz Gama. Mas, agora vem a pergunta de ouro. O que você faz com esse conhecimento e material organizado? Ter dados a gente sabe que é ótimo, mas ter um capítulo de um livro pronto, um roteiro matador ou um plano de aula estruturado é o que realmente gera impacto em 2026. E aqui no Biografia Preta, essa é exatamente a fase em que a gente para de pesquisar e começa a construir. Hoje eu vou te mostrar como usar o Claude 4.6 e o Gemini 3 como seus consultores estratégicos e seniores. Vamos transformar informação bruta em entregáveis de alto valor. E é claro, você também pode aplicar todas essas informações e conhecimentos para o modelo mais recente do ChatGPT. Mas em breve teremos um vídeo completo apenas sobre ele. Calma lá! Eu sou o Léo Oliveira, fundador da UNA, e no meu projeto Biografia Preta, a gente lida com documentos históricos de mais de 100 anos. São manuscritos, editais e teses complexas. Se eu não tivesse um método de curadoria, uma ferramenta de validação robusta e um assistente de criação, o projeto não sairia do papel. E todas essas ferramentas hoje são terceirizadas para um modelo de IA generativa. Pensa assim, o Perplexity e o notebook KLM até aqui foram os pesquisadores de campo. Aqueles que leram tudo, ajudaram a validar os fatos, mapear os dados e dominar o assunto. Agora, o Claude e o Gemini serão os arquitetos. É com eles que vamos pegar os tijolos que as ferramentas de pesquisa ou os pesquisadores encontraram e construir o prédio. Eles não servem apenas para lembrar, eles servem para criar do zero. A grande virada técnica aqui é o fluxo de trabalho. No notebook KLM, a gente focou em fidelidade à fonte para entender o assunto e mapear os dados. Já no Claude Gemini, o foco é a continuidade. Essas ferramentas permitem que você defina um prompt de trabalho e já o deixe pré-configurado. O objetivo é parar de lutar com o prompt a cada nova conversa, a cada nova atividade, a cada novo trabalho, sem a necessidade de ter que reescrever todas as instruções e diretrizes a partir do zero. Eles permitem que possamos criar um ecossistema onde a IA já sabe o que você espera, e assim desonera você para investir o seu tempo na estratégia, na qualidade dos dados e nas informações, e não na repetição de instruções e formas de manuseio. Vejam só, olhem para o meu monitor. Vamos iniciar pelo Claude 4.6 Opus, que é a versão mais recente durante a gravação deste vídeo. Dentro do Claude existem alguns recursos como criar um novo projeto. Quando nós fazemos a criação de um novo projeto, significa que nós instruímos e passamos todas as informações e orientações para que a partir de agora o modelo considere em prioridade diretrizes que estão dentro desse projeto. É como nós criássemos uma workspace privada e dizemos ao modelo, olha, a partir de agora as informações aqui dentro elas têm maior relevância do que as informações que você tem na sua base de dados. Por exemplo, aqui na parte de instruções eu posso definir exatamente qual o protocolo que ele deve seguir, como ele deve pensar e quais tipos de informações e análises ele deve fazer. Todas as vezes que interagirmos com o modelo, essas instruções elas serão seguidas para a realização do trabalho e operações. Em nosso exemplo atual, estamos criando biografias de personagens históricos.
Porém, eu não quero uma biografia padrão ao estilo Wikipedia. Eu tenho o meu modelo e estrutura de biografias. Previamente, eu já estruturei como as biografias devem ser escritas. Eu tenho essas informações já configuradas. Então, nesse arquivo README Índice Mestre, eu tenho todas as instruções de como eu quero que a biografia ela seja escrita. Eu crio os fundamentos teóricos do projeto, as especificações técnicas, as diretrizes, templates HTML, checklist e uma série de outras regras e funções que eu quero que a minha biografia siga antes de ser criada. Eu também já tenho um outro arquivo chamado Protocolo CyberSoul, onde eu defino a estrutura em que a minha biografia deve ser criada. Lembre-se, o que eu tenho para criar a biografia são os dados brutos, as informações trabalhadas, os arquivos PDF, TXT e Word, que reunimos através da pesquisa do Perplexity e validados através do notebook KLM. Nesse arquivo, eu defino a estrutura fundamental da minha biografia. Como no projeto Biografia Preta, as biografias elas seguem um perfil gamer, aqui eu tenho um template completo de como a minha biografia deve ser estruturada. Eu defino os princípios fundamentais como fidelidade histórica, perspectiva afrocentrada e a jornada do herói. Então, existe uma série de regras que eu defini para que, quando eu solicitar ao modelo de inteligência artificial que, com base em documentos e referências que eu subi para ele, ele cria a biografia, essa biografia ela deve ser criada e estruturada exatamente no formato que eu estou definindo nessa documentação. Uma outra informação também que eu subi como documentação é a estrutura da minha tabela SQL. Por quê? Após eu definir e criar a biografia, eu preciso fazer um insert dessa biografia dentro das tabelas do meu projeto. Se eu tenho a biografia, é muito mais prático eu já pedir para o modelo pegar essa biografia criada e estruturar ela dentro do meu esquema de tabelas. Assim, eu não perco tempo tendo que fazer isso de forma manual. Todas essas informações elas são essenciais. Por quê? Porque eu quero automatizar o meu processo de criação. Eu faço uma junção tanto de criação como técnica. E o modelo do Cloud ele consegue trabalhar com essas duas informações de forma muito robusta e coerente. Aqui na parte de arquivos eu vou carregar todas as informações como o conteúdo biográfico do personagem e também as informações de como o modelo deve trabalhar com os meus dados. Pronto! Feito isso, eu tenho um projeto que pode ser utilizado todas as vezes que eu precisar criar uma biografia. Ok, com toda a minha estrutura montada, olha que sensacional! Eu peço para ele escrever o level 1 dessa biografia, o Despertar da Consciência. Em vez de um texto jogado no chat, ele abre o Artifacts na lateral, que é uma janela de edição limpa, onde vejo a biografia nascendo com uma estrutura de níveis e as métricas de leitura que eu configurei no protocolo. É como ter um designer de narrativa de elite trabalhando sobre o meu comando. A precisão do Cloud para manter a lógica narrativa e o rigor técnico do banco de dados ao mesmo tempo é hoje imbatível. E quando o Gemini 3 entra no jogo? Bom, pensa assim, ele é o seu diretor de operações. O Gemini 3 ele é imbatível na escala e na integração. Quando eu preciso executar ações, criar conteúdo que se integre com os serviços do Google. Por exemplo, eu peço, Gemini, cruze esses dados e transforme esse conteúdo em uma apresentação do Google Slides para uma palestra. Ele faz a ponte com o ecossistema Google de forma muito fluida. Ele também serve para realizar ações e atividades como as que nós realizamos no Cloud 4.6. Porém, por experiência e testes de benchmark, o Cloud ele é muito melhor nesse tipo de atividade do que o Gemini. Ele consegue manter um pouco mais de fidelidade ao conteúdo. Apesar de, em muitas situações,
o Gemini, ele apresentar um pouco mais de criatividade na escrita de textos e biografias. Isso também está muito relacionado à forma como passamos as instruções para o modelo. Se o Claude é o escritor de elite, o Gemini 3 é quem garante que o trabalho ganhe escala e se conecte com todas as outras ferramentas, como criar slides, anúncios, fluxogramas, tabelas, etc. O Google trouxe um framework de ferramentas muito robusto, com uma série de outros recursos que podem ser integrados ao Gemini 3. O Gemini também é hoje o modelo com a maior janela de contexto. Ele suporta até 2 milhões de tokens. Isso permite que ele leia diversos PDFs, arquivos Word, gráficos, planilhas, anotações, prompts e comentários sem perder a referência ou esquecer o que leu no começo, garantindo que ele sempre manterá o contexto do assunto e a memória. E aqui entra toda a mágica e maravilha desses modelos e ferramentas de inteligência artificial. Você não é mais o digitador, você é o editor-chefe. Em 2026, o seu valor está em refinar e dar o direcionamento estratégico para o material que você deseja produzir. Exemplo, eu subo toda a base documental histórica sobre o Luiz Gama e peço para a IA estruturar o roteiro completo de um e-book acadêmico sobre sua atuação jurídica no século XIX. Se eu sentir que o texto ficou muito engessado ou puramente técnico, eu intervenho como editor. Eu digo que a estrutura está boa, mas peço para aprofundar a análise sociológica. E passo como exemplo a carta que o Gama escreveu para o seu amigo Lúcio, conectando o rigor da lei com o drama humano daquela época. O resultado é um roteiro acadêmico denso, com autoridade e, acima de tudo, com uma narrativa poderosa. Agora pensa num cenário empresarial real. Eu peço uma análise de viabilidade para um novo projeto da minha startup. A IA entrega o bruto, mas eu intervenho novamente como estrategista do negócio e digo, gostei da estrutura, mas peço para a IA focar no impacto financeiro e nos KPIs do primeiro semestre, usando aquele tom executivo que a gente cravou nas regras do projeto. O resultado é um documento estratégico pronto para o board da empresa. A IA faz o trabalho braçal de encarar a página em branco e organizar os dados. Você entra com um olhar crítico, dando o seu direcionamento e o refinamento sênior. É assim que você entrega em poucas horas o que o mercado leva uma semana inteira para rascunhar. Como vimos nos vídeos anteriores, dominar o Perplexity deu agilidade e dados com fontes de alto valor. Dominar o Notebook KLM nos deu organização e rapidez para entender e validar as fontes. Dominar o Claude e o Gemini te dará potência de entrega. Você agora não só sabe, você sabe, tem as informações e sabe como fazer. E é claro, todas essas etapas e fluxos podem ser automatizadas através de ferramentas de automação, garantindo que, em vez de você precisar pegar a saída de uma ferramenta e passar como entrada para outro agente, ele faça isso de forma automática e estruturada. É importante que você saiba que estamos apenas começando no mundo da produtividade. Muita água ainda pode ser navegada e explorada em busca da alta performance. E se você pudesse ter todo esse poder rodando diretamente no seu smartphone com privacidade absoluta? No próximo vídeo, vamos falar do Gemini Nano e como a inteligência local está mudando o jogo dentro do seu próprio celular. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de curtir e seguir o canal. É a melhor forma de você acompanhar a nossa jornada e ficar por dentro de tudo que rola no mundo da IA. Até o próximo vídeo.